Olá, meus amigos, muito boa tarde para você que nos acompanha em mais uma edição do nosso telejornal. Hoje, claro, vamos levar muito conteúdo para você que está aí do outro lado da telinha, mas para isso eu peço a sua companhia. Hoje é sábado, dia 16 de julho e o Expresso União já está no ar. É isso, sejam muito bem-vindos novamente e a gente começa a nossa edição atualizando os dados da pandemia aqui no país. O Brasil registrou 299 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 675.145 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 249, a maior registrada desde o dia 25 de março, quando marcava 251. Ceará, Mato Grosso do Sul e Roraima não registraram mortes pela doença. Já os estados de Pará e Tocantins não divulgaram atualização de casos e nem de mortes até o fechamento do boletim. Falando agora dos casos, no total, o país registrou 103.635 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas, completando 33.244.343 casos conhecidos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 58.678, uma variação de menos 2% em relação há 2 semanas atrás. E o Ministério da Saúde orientou nesta sexta-feira que estados e municípios incorporem imediatamente as crianças de 3 a 5 anos nas suas campanhas de vacinação contra a Covid-19. A decisão veio 2 dias após a aprovação unânime da Anvisa para que essa faixa etária fosse vacinada com a Coronavac. Ontem, a Câmara Técnica de Assessoramento e Imunização da Covid-19, que é ligada à pasta, também recomendou a imunização do grupo. Aqui em Fortaleza, a aplicação nessa faixa etária começa na próxima segunda-feira, dia 18. E, gente, segundo a Organização Mundial da Saúde, nos últimos anos, a população está cada vez mais agressiva e um dos fatores que contribuíram foi a pandemia de Covid-19. Antes da pandemia do novo coronavírus, a preocupação com o estado de saúde mental da sociedade já era constante em entidades nacionais e internacionais. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 700 milhões de pessoas em todo o mundo sofram com problemas de saúde mental. Ainda segundo a OMS, a Covid-19 acelerou este cenário e fez com que certos tipos de transtornos se tornassem mais frequentes. A psicóloga Silvana Castelo Branco fala um pouco sobre como a psicologia pode ajudar no comportamento humano, dando ênfase na agressividade. O momento atual é um momento que a psicologia percebe um processo de ebulição da agressividade na grande maioria das pessoas. Então, o que é que podemos fazer para ajudar esse contexto? Primeiro, as pessoas precisam procurar formas de autoconhecimento, formas de busca de processos de compreensão interna, para que a partir daí a psicologia possa contribuir como suporte à construção interna. Bom, o que é isso? O processo terapêutico, o processo de análise, ele permite a escuta-fala. Então, o paciente, ele vai ao encontro das suas dores, das suas alegrias, das suas queixas, das suas mazelas. E quando o ser busca esse processo de autoconstrução, ele busca o processo terapêutico. Silvana Castelo Branco detalha a influência da pandemia nesse quadro da sociedade. A pandemia continua influenciando, ela continua agravando comportamentos que já existiam. Como é isso? A pessoa ela não mudou por conta da pandemia. Existia nesse ser, nesse sujeito humano, algo que estava em ebulição, que estava fervendo. E a pandemia veio como agravando esse processo por permanência intensa nas telas,
por permanência intensa na família, no convívio. Então, já existia um processo de dificuldade de relacionamento de muitas pessoas. Essa massificação e essa banalização do ódio vem se intensificando, é verdade, nos últimos tempos. Em grande medida, por conta da pandemia e do isolamento, os ânimos ficaram ainda mais acirrados por conta da crise econômica, do aumento do desemprego, do medo com a própria pandemia, e alimentada também por muitos discursos de ódio que vêm da própria política, que deveria ser o contrário. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou o fim da limitação do número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas cobertos por planos de saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou o fim da limitação ao número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Os planos de saúde terão que oferecer cobertura ilimitada para pacientes com qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial da Saúde, de acordo com as informações da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A nova resolução deve começar a valer a partir de 1º de agosto desse ano. Com isso, serão excluídas as diretrizes de utilização para consultas e sessões com esses tipos de profissionais. O atendimento passará a considerar a prescrição do médico do paciente. A ideia foi promover a igualdade de direitos aos usuários da saúde suplementar e padronizar o formato dos procedimentos atualmente assegurados relativos a essas categorias profissionais. E um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta um dado preocupante sobre a queda na utilização de preservativos por adolescentes aqui no Brasil. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgado nesta quarta-feira, aponta uma queda na utilização da camisinha por adolescentes no Brasil. De 2009 a 2019, o percentual de pessoas entre 13 e 17 anos que usaram preservativo na última relação sexual caiu de 72,5% para 59%. Entre as meninas, a queda foi de 69,1% para 53,5%, e entre os meninos, de 74,1% para 62,8%. Os dados são um recorte de um estudo experimental da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que apresenta indicadores comparáveis de estudantes do 9º ano do ensino fundamental. E em vigor há 2 décadas, a lei do assédio ainda não protege a mulher. De acordo com autoridades e especialistas, o caso que envolveu o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, reacendeu a discussão sobre as dificuldades de provar e denunciar a agressão sexual. Um olhar indiscreto, um convite insistente, o gesto inconveniente, a proposta incômoda. Esses são alguns sinais do assédio sexual. Embora exista uma lei para proteger a vítima e punir o agressor, especialistas alertam para a dificuldade em fazê-la ser colocada em prática. O crime de assédio sexual é tipificado há 21 anos no Brasil, conforme a Lei nº 10.224, do dia 15 de maio de 2001. O Código de Processo Penal prevê de 1 a 2 anos de detenção para o agressor. Na consolidação das leis do trabalho, não há uma menção explícita ao crime, mas ele se enquadra como incontinência de conduta, motivo para demissão por justa causa. O assunto voltou a ser intensamente debatido devido aos episódios protagonizados pelo ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, investigado pelo Ministério Público depois que funcionárias do banco denunciaram a conduta criminosa em relação a elas. Conforme relataram, o ex-dirigente do banco condicionava a ascensão na instituição à suposta troca de favores sexuais.
As assediadas procuraram o Ministério Público por não confiarem nos canais de denúncia da Caixa e temerem ser prejudicadas. Hashtags e bandeiras levantadas em plataformas virtuais como, por exemplo, no Instagram. Me Too, Meu Primeiro Assédio e Chega de Fio-Fio. São hashtags levantadas por mulheres vítimas de violência e assédio sexual e moral, tanto no ambiente de trabalho quanto no dia a dia. Pessoas que preferiram levantar sua voz nas redes sociais para combater a violência e a intolerância e agora utilizam dessas plataformas para conscientizar outras mulheres a fazerem o mesmo. Com a temática em um seminário sobre assédio sexual, a deputada federal Érica Cocai comentou sobre a necessidade de políticas públicas para tratar sobre o assunto assédio. É preciso ter uma medida de proteção às pessoas que se colocam em defesa das vítimas de primeira ordem de assédio sexual. Porque o que nós vamos ver é que o assédio sexual que atinge majoritariamente as mulheres neste país é o assédio sexual, muitas vezes, as pessoas que poderiam estar ao lado, que poderiam testemunhar, que poderiam estar dentro de um processo de exigir a punição para os autores do assédio, elas também são ameaçadas. E não há uma legislação que as proteja, ou não há um processo que possibilite a apuração do assédio sexual de primeira ordem. E mais uma vez eu afirmo que junto comigo e com toda a nossa equipe, você pode sim fazer parte do nosso jornalismo. Aqui a gente tem 2 canais diretos com vocês aí de casa. O primeiro é o nosso WhatsApp, que é o DDD 85 98101 0984. Mas calma, que se não deu para anotar, ele está aparecendo aqui na sua telinha. Mas se você prefere o e-mail, a gente também tem para você. Anota aí, jornalismo@redeunião.com.br. Por ele você pode mandar sugestões de pauta, denúncias, elogios e toda a sua contribuição, é claro, é muito bem-vinda. Agora a gente vai para um breve intervalo nesse Expresso de Sabadão. Na volta tem muito mais notícias para continuar deixando você muito bem informado. Fica aí que já já eu estou de volta. E estamos de volta com o nosso Expresso. Olha, gente, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o que mede a inflação oficial daqui do Brasil, registrou 0,67% em junho desse ano. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial, registrou 0,67% em junho desse ano. A taxa é superior ao 0,47% de maio e ao 0,53% de junho do ano passado. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Durante o ano, o índice chegou a 5,49%. Em 12 meses, o IPCA acumulado atingiu 11,89%, acima dos 11,73% acumulados em maio. 9 grupos de despesas registraram inflação em junho, com destaque para alimentação e bebidas, com uma alta de preços de 0,80%. Entre os itens com maior alta estão a refeição fora de casa, com 0,95%, e o lanche fora de casa, com 2,21%. Entre os itens que pressionaram os transportes estão o óleo diesel com 3,82%, o gás veicular com 0,30% e as passagens aéreas com 18,33%. Outros grupos apresentaram as seguintes taxas de inflação: vestuário com 1,67%, artigos de residência com 0,55%, habitação com 0,41%, despesas pessoais com 0,49%, comunicação com 0,16% e educação com 0,09%. E o Tribunal Superior Eleitoral divulgou ontem o número de eleitores aptos a votar no pleito de outubro desse ano.
De acordo com o TSE, 156,4 milhões de pessoas poderão comparecer às urnas no dia 2 de outubro para escolher presidente e vice-presidente da República, governadores e vice-governadores, além de senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Em caso de segundo turno para a disputa presidencial e para governos estaduais, a eleição será no dia 30 de outubro. As informações do cadastro eleitoral mostram que a maior parte do eleitorado é formada por mulheres. São 82,3 milhões de eleitoras, número equivalente a 52,65% do total. Os homens são 74 milhões e correspondem a 47,33%. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem à noite 5 projetos de lei que remanejam recursos do orçamento e abrem créditos especiais para o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e para o pagamento de despesas de pessoal de outros poderes. Aí também foi sancionado um crédito especial para cumprir um acordo entre a União e a Prefeitura de São Paulo. O primeiro projeto de lei sancionado remaneja 1 bilhão e 200 milhões de reais de gastos primários para a abertura do Plano Safra 2022-2023. Por se tratar de um remanejamento, a operação não impactará a meta de déficit primário e nem o teto de gastos. E de 2 em 2 anos a gente sabe, é ano de eleição, a gente falou há pouquinho. Com a chegada desse período, alguns eleitores podem ter algumas dúvidas sobre o calendário eleitoral e, nesse momento, é necessário prestar bastante atenção nos prazos. As eleições gerais de 2022 estão se aproximando e, junto com elas, muitas dúvidas em relação às datas. Carla Michele, que é cientista política, dá detalhes de como está o cenário eleitoral no Brasil e fala um pouco sobre as datas. Essa data estabelecida pela Justiça Eleitoral é somente a partir de agosto, né? Então, nós temos alguns prazos definidos em virtude dessa necessidade de respeitar regras e garantir a isonomia, uma participação equilibrada de todos os candidatos. A Justiça Eleitoral estabeleceu nesse calendário para o ano de 2022 que o período das convenções partidárias vai de 20 de julho a 5 de agosto. Então, é esse o momento em que os partidos políticos devem unir os seus membros e garantir que os nomes que disputarão as eleições, né, neste ano nós temos eleições para governos estaduais, nós temos eleições para o Senado da República, para a Câmara dos Deputados, e nós temos também as eleições para presidente da República, para as Assembleias Legislativas. Então, é um pleito muito amplo, e a definição dessas candidaturas ocorre no momento das convenções partidárias. A cientista política contou como é dividido o tempo de propaganda eleitoral. Essa divisão do tempo ocorre principalmente a partir da quantidade de deputados federais que o partido ou a federação possuem no Congresso Nacional. Então, se dá a partir da quantidade de cadeiras. Carla Michele expôs seu pensamento a respeito da terceira via no Brasil. Existe uma parte considerável do eleitorado, que corresponde mais ou menos a 30% do eleitorado, que se diz muito disposta a votar numa candidatura alternativa. O que nós temos até o momento, tanto em nível federal, quanto também aqui no estado do Ceará, é uma situação em que há duas grandes lideranças ou duas grandes propostas políticas que figuram aí como as que realmente disputarão uma campanha no segundo turno. Eleitas e eleitos serão diplomados pela Justiça Eleitoral até 19 de dezembro. Para os cargos de presidente e vice-presidente da República, bem como de governador, a posse ocorre em 1º de janeiro de 2023. Parlamentares assumem os mandatos em 1º de fevereiro do próximo ano. E, amigos, infelizmente, o poder de compra dos brasileiros vem caindo nos últimos anos devido à alta da inflação. Com esse cenário, estratégias dos supermercados são necessárias para atrair o consumidor.
Face ao aumento dos preços e à perda do poder de compra dos brasileiros, a sensibilidade dos preços ao consumidor está ganhando terreno, razão pela qual os varejistas e as marcas estão implementando várias estratégias para manter a procura atual e atrair os consumidores para as lojas a fim de encorajar o consumo. Antônio Salles, que é secretário executivo da ACESU, dá detalhes de como os consumidores estão lidando com a inflação. Com o aumento da inflação, os hábitos de compra dos consumidores sofrem adaptações, como a procura por produtos similares mais baratos e até a redução no consumo ou exclusão da compra de alimentos com preços mais altos. Jorge Oliveira, gerente do Ismael Supermercados, fala quais estratégias são adotadas para lidar com este momento e qual o diferencial do supermercado em relação à concorrência. Nós fazemos promoções, né? No caso, nós temos a segunda e terça, que é de frutas e verduras, a quarta e quinta, que é da carne. Aí temos também de 15 em 15 dias, nós temos os 3 dias mais barato e temos um festival de bebidas, que é de quinta a domingo. Nosso atendimento é diferenciado. Nós temos profissionais treinados para poder dar um atendimento com excelência aos nossos clientes. Wellington Pereira conta que sempre está pelo supermercado aproveitando as promoções. Tem a questão das promoções, né? Pelo fato de eu morar muito próximo, eu aproveito os preços promocionais que tem, né? Também a questão do ambiente, né? Um ambiente muito bom da gente frequentar. Natália Nogueira é frequentadora do Ismael Supermercados, inclusive na hora do café da manhã. Eu venho todo dia. Todo dia eu tô aqui porque é perto de casa, tem bastante variedades e o preço também é acessível. E sempre que eu preciso de algo, eu venho aqui para recorrer, né? Meus filhos também estudam próximo. Aí eu aproveito, antes de trabalhar, já passo aqui, tomo café, que inclusive assim, é uma delícia. Entre estratégias, tanto dos consumidores quanto dos comerciantes, um dos itens mais inflacionados no acumulado de 12 meses foi o leite. Os produtores já aumentaram o preço do produto em 21,6%, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. O valor do item, considerado essencial nas compras de boa parte dos brasileiros, tem chamado a atenção dos consumidores. Segundo a última pesquisa nacional da Cesta de Alimentos, feita pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o leite registrou o aumento de preço em 17 capitais brasileiras entre abril e maio. Na prévia da inflação de junho, o produto acumulou uma alta de 3,45%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A valorização do leite se deve à menor oferta, segundo especialistas. A queda na produção, por sua vez, está atrelada ao avanço do período de entre-safra, que ocorre sazonalmente entre o outono e o inverno, quando o clima mais seco prejudica a disponibilidade e a qualidade das pastagens. Aqui no supermercado Ismael, pode-se encontrar variando de R$ 6,69 a R$ 8,99 o litro de leite. E a Agência Nacional de Energia Elétrica reviu, na última terça-feira, reajustes nas contas de luz autorizados para 14 distribuidoras de energia. Nesta terça-feira, a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica irá rever o reajuste anual tarifário, autorizado no início do ano a 14 distribuidoras de energia. O objetivo é considerar no cálculo a devolução de tributos pagos a mais pelos usuários de energia no passado. A tendência é que os reajustes, que em alguns casos chegaram a até 24% para consumidores residenciais, sejam reduzidos. A chamada revisão tarifária extraordinária de 2022 consta da pauta da reunião da diretoria da ANEEL desta terça-feira. Até maio, os reajustes aprovados pela ANEEL estavam em média em 18%. Serão alvos da revisão as distribuidoras que tiveram reajustes aprovados entre fevereiro e maio deste ano. E nesse momento de férias escolares, um dos pontos mais visitados no Ceará são as praias. A expectativa dos donos de barracas de praia é de que as vendas possam crescer nesse período.
Um dos principais pontos turísticos da capital cearense, a praia, deve atrair neste mês de julho um fluxo superior de turistas que buscam uma opção de lazer ao ar livre. A expectativa dos comerciantes e vendedores ambulantes na Praia do Futuro é de que as vendas durante as férias escolares sejam maiores do que o habitual. Ivan Assunção, vice-presidente da Associação dos Empresários da Praia do Futuro, já observa que o movimento vem aumentando e fala que tanto fortalezenses quanto turistas estão indo curtir mais a praia nesse período. A gente já nota uma movimentação fora do normal da baixa estação de segunda a sexta, então está vendo realmente um fluxo maior de turistas e de fortalezenses vindo até a praia nesses dias que já são dias de menor movimento. Um local muito frequentado pelo fortalezense, mas a gente tem as duas situações, tanto fortalezenses quanto turistas já. Ivan comentou sobre sua expectativa e enfatiza que a geração de empregos já acontece nesse período para suprir a demanda das férias. E a gente está numa expectativa realmente desse mês de julho ainda ser superior do ano passado. A gente já contratou mais gente, né, já ofertou vagas aí, já foram praticamente todas preenchidas, então a gente já gerou oportunidade de emprego para novas pessoas. João Roberto está de férias prolongadas na capital cearense e conta o quanto é benéfico viver no litoral. Eu estou aqui há 10 anos, porque minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer, nós estávamos lá no Caribe, e meu sonho era morar aqui em Fortaleza. Eu conheço o mundo todo, mas geograficamente Fortaleza está no melhor lugar do mundo instalado, né? Tem sol o ano todo, tem esse carinho aqui do povo nordestino aqui na praia. Com a qualidade de vida aqui do Nordeste é indiscutivelmente no mundo todo. É o sonho de todo ser humano morar aqui nisso aqui. Então eu me sinto muito bem aqui. Entre protetor solar, coco e alegria, os bombeiros alertam para a segurança de banhistas, principalmente os menores de idade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a Praia do Futuro tem 11 pontos de salva-vidas e 25 guarda-vidas diariamente, com o apoio de viaturas 4x4, moto aquática e quadriciclos, que ficam em locais estratégicos. Curtir a praia é sempre bom, principalmente em segurança. Ainda falando sobre esse período de recesso, muitos pais continuam trabalhando enquanto os filhos estão em casa. Uma boa alternativa é a Colônia de Férias, que é uma programação voltada para crianças, adolescentes e jovens. E no meio do ano, essa atividade se intensifica. Colônia de férias são atividades programadas, recreativas e esportivas organizadas por pessoas qualificadas a serem realizadas no período de férias para crianças, adolescentes e suas famílias. As atividades buscam geralmente um contato maior com a natureza. Roberta Lopes, coordenadora pedagógica, comentou a importância da colônia de férias para as crianças. A gente busca preencher o tempo das crianças com qualidade. Então, os pais muitas vezes não conseguem bater as férias deles com as das crianças, né? Então, a gente tenta preencher o tempo dos alunos com qualidade. Então, geralmente em dezembro e em julho, a gente tem uma programação repleta de diversão para as crianças. A nossa escola sempre tematiza as colônias. Dessa vez a gente trouxe férias no sítio, trouxe animais para a escola e está sendo um grande sucesso. A coordenadora deu detalhes sobre o que a escola proporciona a essas crianças durante esse período. A gente tem oficinas de arte, capoeira, teatro e circo, culinária, oficinas de dança. Dessa vez, como a gente trouxe os animais pelo nosso tema ser férias no sítio, então eles tiveram toda a vivência do sítio dentro da escola. Então eles fazem os cuidados com os animais, plantam na hortinha, acompanham todo dia, fazem a rega das plantas, botam a comidinha dos animais, passeiam pela escola. Roberta falou ainda da adesão dos responsáveis em relação à colônia de férias e do diferencial da escola nesse momento. A nossa escola recebe alunos, está aberta ao público a colônia, então a gente tem um diferencial de ter a colônia em tempo integral. Então eles têm a oportunidade de conhecer a nossa vivência, de estar participando de tudo isso. Então a gente recebe crianças de 1 a 10 anos, público infantil e fundamental anos iniciais, e estão todos com essa vivência. A gente tem uma boa adesão, né, tanto em dezembro quanto em julho agora, né, e a gente está vendo tudo isso. A gente encerra semana que vem e os pais já estão prolongando, já vai acabar.
Janice Cruz conta o motivo de ter colocado seu filho de 9 anos na colônia de férias e esclareceu que a colônia é muito vantajosa tanto para ela como mãe, quanto para seu filho. Basicamente é porque eu e meu marido nós trabalhamos o dia todo e não temos com quem deixar o nosso filho durante tanto tempo, né? Então assim, a colônia de férias veio se encaixar perfeitamente nos nossos horários, nas nossas necessidades. O principal benefício que eu vejo é porque se o meu filho estivesse em casa, ele ia passar o dia todo no celular, na televisão, em jogos eletrônicos. E aqui não, aqui ele se diverte, ele se exercita, ele brinca muito, ele gosta muito de vir aqui. Todo ano a gente usa a colônia de férias do colégio até o último dia que pode. Porque ele gosta muito, é muito divertido. E eu fico tranquila, eu sei que meu filho está bem cuidado. As atividades realizadas nas colônias de férias são geralmente esportes, gincanas, brincadeiras, jogos recreativos, passeios ecológicos, apresentações teatrais, karaokê e artes. Atividades essas que estimulam a capacidade de pensamento e criatividade. Além de serem fatores de desenvolvimento físico, estimulam a coordenação motora e cooperação social e psicológica da criança. É isso, gente. O Expresso de hoje vai chegando ao fim. Muito obrigado pela sua companhia. Um ótimo sabadão, um excelente final de semana e até segunda. Estou te esperando no mesmo horário de sempre, hein? Tchau, tchau.